Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui na nossa nona aula, nosso seminário de adoração, para toda a igreja, onde quer que essa mensagem de amor e de oração chegue, amém? Sobre adoração. Hoje nós vamos falar estamos falando do santo lugar, vamos falar sobre o altar de incenso. Quem que já não cantou, que ama os altares do Senhor, suba-te o meu incenso, suba-te a minha oração. A gente canta, a gente fala isso. E novamente, como em todos os vídeos, eu quero frisar que essa mensagem não é só para quem trabalha com a música, para quem serve através da música na sua igreja. Ela é para todos. Todos nós somos reis e sacerdotes, ministros do Senhor. Todos nós ministramos ao Senhor, amém? Vamos lá? Nós estamos aqui hoje em Êxodo capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10. Eu acho que eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas gostaria que você lesse, né? Porque o objetivo desse vídeo é ser um vídeo rápido. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, 2 de altura, os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados os farás, nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais, os cobrirás. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. E quando ao crepúsculo da tarde acenderás as lâmpadas e o queimarás. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Mais uma vez estamos diante de um objeto feito de madeira de acácia, que fala da humanidade perfeita de Jesus, aquele que esteve aqui no meio de nós, veio como homem, sem nenhum pecado absolutamente, recoberto com ouro, que fala da santidade completa do nosso Deus, porque ele jamais pecou, jamais falhou, nunca, jamais falhará, porque ele é santo, 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 santo. Amém? As nossas orações devem subir ao Senhor, repletas, cheias, no meio de uma santidade, uma devoção, de um objeto de humildade, né? O altar de incenso é um objeto que nos fala de humildade, de prostração. Ele não era alto, ele era um objeto pequeno, né? Ele era um objeto baixinho, menor que os outros objetos. O sacerdote tinha que se prostrar ali para colocar o incenso aromático e deixar o fogo subir. Era todo um processo lindo, maravilhoso, e ele fala das nossas orações. O incenso em si, interessante que isso tinha que subir, isso tinha que ser feito pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Friso mais uma vez que tudo que nós fizermos para o Senhor deve ser feito exatamente como o Senhor mandou. Tudo que fazemos dentro da igreja deve ser feito exatamente como o Senhor mandou. 2 vezes ao dia. Interessante, né? Eu quero te incentivar em nome de Jesus a você ter na sua igreja pelo menos 2 turnos de oração, né? Quisera o Senhor que nós cheguemos como Davi, de termos números de pessoas e um local adequado para termos um louvor, uma adoração 24 horas por dia. Mas aqueles que não conseguem por razões não ter pelo menos 2 horas de oração, vá para a sua igreja orar. Pessoal do Senhor, estou orando em secreto na minha casa. Ok, isso é mega, super importante. Está na Bíblia, né? Vai para o teu lugar secreto, teu pai que te vem em secreto te recompensará. Mas você ir para a igreja, você estar junto com os seus irmãos, você acender ali o incenso junto, você sacerdotarem juntos, colocarem causas diante de Deus juntos, isso faz muita diferença no reino de Deus. E esse altar, ele tinha novamente 4 pontas, lembra? O número 4 fala da universalidade de Deus. Através das suas orações com seus irmãos, nós podemos alcançar todo o planeta.
E me maravilha isso, me enche o coração de tanta alegria saber que nós podemos orar hoje, por exemplo, colocar a Ucrânia diante de Deus com aquela guerra, colocar nossos irmãos encarcerados na Coreia do Norte em oração, né? Para que eles sejam libertos, para que o Senhor possa agir naquela nação, que os anjos desçam ali naquela cadeia, libertem nossos irmãos, console nossos irmãos. Enfim, podemos orar pelo mundo inteiro, podemos orar pelo Brasil, podemos orar por nós aqui em Portugal, por nossos irmãos na Tailândia, Moçambique, irmãos em qualquer lugar. A oração, ela é um elemento poderoso e a oração é um elemento universal. Isso é muito poderoso para as nossas vidas e interessante que aqui era pelo menos 2 vezes por dia obrigatório. Lá no Novo Testamento, Paulo nos fala o quê? Em Filipenses, orai sem cessar. Hoje, como nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o tabernáculo. Irmão, não tem como adorar sem amar a oração. As pessoas amam às vezes cantar para Deus, elas amam os instrumentos, elas amam o microfone, amam ir na casa de alguém, fazer uma visita, estar com alguém, tudo isso é certo? Ok, tudo isso é maravilhoso, mas precisamos amar a oração. As pessoas que trabalham com a música, que servem com a música na igreja, veja bem que o livro de Salmos são orações. Apocalipse, que é um dos livros mais santos, fala tanto de santidade, um dos livros mais santos da Bíblia, vou dizer isso, porque para mim o livro de Apocalipse ele gera muito temor no meu coração, e vários cânticos, Ezequiel tem cânticos, Moisés tem cânticos, Isaías tinha cânticos, Jeremias tinha lamentações de Jeremias, cânticos, a Bíblia toda está cheia de cânticos ao Senhor, que são na verdade orações cantadas, coisas que as pessoas estavam dizendo do fundo da alma delas, do fundo do coração delas para o Todo-Poderoso. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa amar a oração, você precisa amar a presença de Deus, você precisa amar, você se deitar, se prostrar, você se render na presença de Deus e deixar Deus usar você para gemer os gemidos inexprimíveis do Espírito, para gemer pelas pessoas que estão sofrendo, para gemer pelas nações, para gemer pela sua família, gemer pelas pessoas que estão hospitalizadas, enfim, oração. Como é que Deus vê essa oração? Vamos, olhe na sua Bíblia, por favor, no mesmo capítulo, né? Êxodo 30, o versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, porque o sal não deixa perder, né? Quem que é o sal? Quem que é o sal da terra? Vós sois o sal da terra, luz do mundo. As nossas orações não deixam a terra se perder. As nossas orações conservam este planeta. Quantas vezes Deus ia destruir ali logo todo mundo, ia destruir Moisés, né? Ali em Noé, Deus sempre salva alguém que intercedeu, alguém que tinha sal, né? Alguém que estava sendo sal naquele tempo. Disto farás incenso puro, santo. Uma parte deles reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, que era a arca, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Era algo especial. Essa fórmula não podia ser repetida de qualquer forma. Não é à toa que os discípulos falam assim: Jesus, nos ensina a orar. E ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Ele fala de perdão. Sem perdão você não é perdoado. Vamos falar de oração aqui, nós temos que fazer um seminário só de oração. Tem que ser com fé, tem que nos achegarmos pela fé, crendo que já recebemos o que pedimos, tem que ser sem nenhuma dúvida, tem que ser com o coração limpo, com as mãos puras diante de Deus, né? Sem ter mágoa com ninguém, sem ter problema com ninguém, nem com o marido, nem com a esposa, amargura no coração, um coração limpo. Quando você pegar o seu instrumento para ministrar o Senhor, você tem que estar com o seu coração limpo, leve, livre, santo para o Senhor.
Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do povo. E outra coisa interessante que eu me esqueci de falar, é aqui no 30, no versículo 6 e 7, ele fala que esse altar de incenso, em termos geométricos, em termos geográficos, estava ali de frente à arca, né? A arca estava lá no Santo dos Santos, depois do véu, que se rasgou quando Jesus morreu. Mas ele estava ali alinhado, né? Em mesma direção, olha aqui, ó, diante do propiciatório que ficava em cima da arca. Quer dizer, as minhas orações, elas estão alinhadas com a presença de Deus. Eu posso fazer através do sangue de Jesus, que representa esse propiciatório, esse sangue que me lava, me livra. Os querubins estão ali com as asas, né? Os serafins com as asas estendidas, adorando o Senhor naquele lugar. Irmãos, a oração é um lugar que nós precisamos descobrir, amar esse lugar. O cheiro desse lugar, né? O cheiro desse lugar de eu estar ali quedado na presença de Deus. A dependência do Todo-Poderoso. Qual foi a última vez que você esteve numa situação onde você foi visitado por essa presença do Todo-Poderoso? Onde esse Todo-Poderoso falou com você? Vamos aqui comigo, por favor. E no Salmo 141, 2. Olha o que Davi está falando sobre esse incenso, né? Para te mostrar que as nossas orações, elas sobem. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós, né? Que Deus tem prazer na oração. Qual que é o prazer de Deus, né? Aliás, boa pergunta. Em que você tem prazer, né? O que te dá prazer? O que te faz feliz de verdade, né? Você falar assim, uau, hoje eu estou feliz, né? Isso é sério, porque Davi falava assim, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu aqui, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, né? Muito sério isso. Salmo 141 fala assim, suba a tua presença, versículo 2, a minha oração como incenso, a fumaça que está subindo, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, oferenda da tarde, né? Davi, capaz, quando propôs o Salmo 141, já era, o sol estava se colocando, né? Que horas que o sol nasce na sua cidade? Já pensou se você levantasse para orar? Antes um pouquinho do horário que o sol aparece, você já está ali esperando o Senhor, né? Ou de tarde, de noite, né? Aqui onde eu estou, aqui em Viseu, o sol está se pondo 9h15 agora na primavera, né? E põe bem tarde, mas é o ocaso do sol aqui. Olha que interessante. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 8. Vamos tremer diante do que está aqui nesse versículo, porque eu oro. Peço a Deus que esse vídeo, por onde ele chegar, ele gera em você um desejo muito grande. Chega o coração dói de orar, sabe? De se ajoelhar, sabe? Onde nada mais tem valor. Por mais tudo que está aí fora da sua porta seja bonito, seja agradável, mas estar na presença dele, orar e falar com ele é o mais importante de tudo. Apocalipse, capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Ah, meu irmão, tem um altar desse lá no trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra jugular.
e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Que coisa terrível que aconteceu. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Isso aqui tudo estava acontecendo, movido por essas orações, parece que elas determinaram ali um pouco do tempo de tudo isso acontecer. Tem um negócio aqui para a gente entender, né? Tem uma coisa para a gente entender aqui. Deus, Deus trabalha junto com as nossas orações. Quando você ora, você está sendo um parceiro de Deus dentro da sua cidade, na vida de alguém que você ama, não é? Muitas coisas talvez não aconteçam porque nós não estamos orando como deveríamos orar, não estamos adorando com a santidade que deveríamos adorar. Adorar não é só pegar uma música, adorar você estar prostrado na presença dele, você ama, você está ligado, você está concentrado. Aliás, por falar em concentração, quando você for orar, eu sei que agora eu estou gravando através do meu celular, mas tu tem o tempo e a hora. Quando você for orar, seria bom talvez você desligar o seu celular, né? Alguns põem música para tocar, ok, mas meu irmão, por favor, vigie, não olhe as mensagens, sabe? Discipline-se, fica ali 1 hora, é difícil, né? Não é fácil isso, mas fica ali 1 hora, 15 minutos, meia hora, 2 horas, 3, e fala, eu vou fazer de tudo para mim não olhar nenhuma mensagem, avisa seus amigos mais importantes, gente, olha, daqui 1 hora eu vou ver mensagem de vocês, agora por favor, é eu e ele. Para a gente terminar essa palavra aqui, Ezequiel, capítulo 8, também fala desse altar, desse incenso que os seres estavam levantando diante de Deus. Ezequiel, ele viu isso, né? Meu Deus, que coisa que esse homem viu quando 70 homens dos anciãos de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada uma na mão seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. O mundo jaz do maligno. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Tem alguém doente? Ore. Chama os presbíteros, impõe as mãos e ore. Amém? Ore, ore. Ore sem cessar, ore sem cessar, ore sem cessar. Fale com o Senhor sem cessar. Fale com Deus em todo o tempo, andando, no trabalho, onde quer que você esteja, tomando banho, até dormindo. Deixe o seu espírito velando. Eu dormia, mas o meu coração velava, né? É a voz do meu amado me chamando. Mesmo dormindo, o meu coração está velando. É de dia e de noite, o meu coração está pensando nele. Davi fala nos Salmos que de noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém? É isso que nós queremos deixar sobre o altar de incenso. Ele fala de um relacionamento vertical, enquanto na mesa a gente tem um relacionamento horizontal de comunhão. Aqui nós temos eu e ele, um relacionamento entre o sacerdote e o Senhor. Um abraço para vocês, irmãos, que o Senhor produza em nós amor, paixão, sede pela oração, sede da presença dele. Amém? Levante-se, põe o seu relógio para despertar, acorde, vá orar. Amém?